Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Hebreus, no capítulo 13. Eu vou ler do capítulo 13, a partir do versículo 10 até o versículo 17. Depois eu vou ler, nesse mesmo texto, alguns outros versículos. E que o Espírito Santo de Deus nos dê discernimento e sabedoria neste momento, ao ler esta palavra. A palavra do Senhor diz assim: possuímos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. Pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos, pelo sumo sacerdote, como oblação pelo pecado, têm o corpo queimado fora do acampamento. Fora do acampamento. Por isso, foi que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele, fora do arraial, levando o seu vitupério. Esse versículo 13 é muito importante nós analisarmos. A palavra, saiamos, pois, a ele, fora do arraial, levando o seu vitupério. Então, nós vemos que no versículo 10 que nós lemos, o nosso altar é Cristo. Ele é o nosso sacrifício e o sumo sacerdote. E nós somos sacerdotes pela fé e temos acesso a ele. Então, esse nosso altar, quando é Cristo, inclui todas as bênçãos encontradas nele. Se o nosso altar for Jesus realmente, nós vamos encontrar todas as nossas bênçãos nele, que é Jesus. Lá no sistema levítico, do qual Hebreus está colocando, lá na época de Jesus, a oposição dos irmãos, né, de Paulo, de Apolo, de Barnabé, de outros irmãos que tiveram oposição, hoje também temos. Aqui diz lá no sistema levítico, no sentido levítico, os antigos rituais dos judaizantes, né, que hoje nós podemos chamar o sistema levítico o sistema denominacional de hoje. Quer dizer, no sistema levítico, que é no sistema também denominacional de hoje, não tem direito de participar do melhor do cristianismo. O melhor do cristianismo está em Cristo, na pessoa dele. O escritor aos Hebreus apresenta uma analogia, isto é, ponto de semelhança entre coisas diferentes. Analogia quer dizer ponto semelhante entre coisas diferentes. Para a identificação dos cristãos com Cristo, quando o Senhor foi rejeitado pelos judeus. Será que não estamos sendo rejeitados pelas verdades que cremos, pelo sistema religioso de nossos dias? Você já pensou nisso? Eu já tive, durante a minha juventude, até hoje, alguma oposição. Oposição na família. Eu lembro do irmão Valtir, quando deixou a denominação, a oposição que ele teve, a crítica que ele teve. Eu lembro, certa vez, quando eu fui dar um livro que o irmão Valtir havia escrito, já havia impresso, Conhecendo e Vivendo as Igrejas do Novo Testamento, eu dei para o irmão falou para ele, esse irmão também está ficando meio doido. Esta era a verdade, que eu via algumas críticas sobre o irmão e sobre outras coisas. O corpo dos animais, que é um modelo, oferecidos no dia da expiação, não era comido, mas queimado fora do arraial. Levítico 4, 21, 16 e 27. Depois levará o novilho fora do arraial. Presta atenção nessa palavra, nessas duas palavras. Fora do arraial, e o queimará como queimou o primeiro novilho. É oferta pelo pecado da coletividade. Mas o novilho e o bode da oferta pelo pecado, cujo sangue foi trazido para fazer expiação no santuário, serão levados para fora do arraial. Esse fora do arraial representa a morte de Cristo fora de Jerusalém. Nós sabemos que Jesus foi crucificado no Gólgota, fora da cidade de Jerusalém, cumprindo assim a palavra do Senhor. Jesus Cristo, Jesus é o antitipo, quer dizer, uma figura que representa a outra. Jesus é essa figura lá em Levítico, do animal que era sacrificado fora do arraial. Então, Jesus é o antitipo, figura que representa a outra, que foi o sacrifício expiatório supremo
foi igualmente crucificado fora dos portões de Jerusalém. João 19, 17. Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico. Em sentido figurado, os cristãos devem unir-se a ele. Nós temos que estar unidos a Jesus. Não é um sistema, ou um modelo, ou uma forma. Nós devemos estar unidos a ele, Jesus, fora do arraial do mundo, deixando de fazer parte de seus sistemas e práticas ímpias. 2 Timóteo 2,4, o irmão Paulo escrevendo diz: nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Nós temos que satisfazer ao Senhor, cumprir a sua palavra, e não a homens ou a sistemas que existem no mundo. Aqui a palavra diz: o cristão comprometido precisa de dar um passo de ousadia. Irmão, deixar o sistema, como nós falamos, tem que dar passo de ousadia, graça de Deus, entendimento. Porque no sentido de sair desse sistema religioso e denominacional, é ir para fora do arraial, que divide o povo de Deus. Irmãos, é uma verdade. Nós temos dado testemunho da igreja nesta localidade. As denominações existem aí, dividindo o povo de Deus, dividindo a igreja do Senhor. Eles são nossos irmãos em Cristo. Vão estar na eternidade também, porque são salvos, vão estar na eternidade conosco. Mas a Bíblia nos fala de unidade. Então, aqui o texto nos leva a isto. Que lições aprendemos em Hebreus 13, que eu li? Saiamos, pois, a ele, fora do arraial, levando o seu vitupério. Na época, esse chamado era para abandonar o judaísmo, a religião dos judeus, os judaizantes, que era oposição às verdades dos apóstolos. Eles queriam retornar ao sistema. Eu vejo os irmãos aqui na tela, que bênção, irmãos que permanecem. Nesses anos todos que passaram, quantos permaneceram? Colocaram um pé fora do arraial, para fora do arraial, e voltaram de novo. Quantos estão aqui me ouvindo que pode estar, às vezes, pensando, ou já pensou, em voltar de novo ao sistema, que é contra a palavra de Deus? E o Senhor nos chama para fora de tudo isso. Nós amamos irmãos, estamos com eles. Devemos amar, estar com eles em comunhão cada dia. A primeira lição que nós devemos aprender, aprendemos com esse versículo, que Cristo é o ponto central em redor de que o seu povo se reúne. Nós nos reunimos em nome de Jesus. Nós reunimos em Cristo. Nós reunimos como corpo, como uma igreja numa localidade em Cristo Jesus. Não nos unimos a uma denominação. Não nos reunimos em uma chamada igreja. Nós não nos reunimos a um chamado edifício bonito. Ou um grande pregador. Hoje, nas redes sociais, tem aparecido muitos pregadores. Eu tenho ouvido algumas palavras. Eles colocam aquilo que eles creem, muitas das vezes vai de encontro à palavra de Deus. Se eles não foram revelados, amém. Deus vai se revelar, na minha oração que eles sejam revelados, eles vão prestar conta daquilo que sabem ou que deixam de fazer. Mas, aqui diz, nós devemos estar em Jesus, que é o Cristo ponto central, nós nos reunimos nele. Nós nos unimos, nós não unimos a uma denominação. Igreja Vitória é uma denominação, mas com o nome da localidade, assim o é, o foi, durante toda a história. Não nos unimos a uma denominação, a uma chamada igreja, ou um edifício, ou um grande pregador, ministério, mas Cristo somente. Quantos perguntam, irmão, você é um cristão? Eu faço parte de ministério tal. Ele fala aquilo com orgulho. Quantas vezes eu fui criticado de você falar, eu estou indo para a reunião da igreja no galpão. Que galpão? Lá é um galpão. A igreja somos nós. Nós entendemos isso. É lá que o Senhor
está presente quando o povo de Deus está presente. Devemos andar pela fé e não pela visão que nós muitas vezes temos, e às vezes a visão é distorcida, mas andar pelo que a Bíblia nos diz. Lá em Gênesis 49, 10 diz assim: a ele obedecerão os povos. E lá em Salmo 50, versículo 5 diz: congregai os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios. Salmo 55. Temos que romper com o sistema denominacional que divide o povo de Deus. O Salmo 50, de 1 a 23, os irmãos depois leem em casa. Esse salmo fala da essência do culto a Deus. Leiam para ver. Nós fizemos aliança com Cristo. Então, como santos de Deus, estamos envolvidos nessa aliança de Cristo e a igreja. A segunda lição que nós aprendemos é que devemos ir ao encontro dele saindo do arraial. O arraial pode ser definido como a totalidade dos sistemas terrenais religiosos. Hoje, irmãos, pelos meios de comunicação, a gente vê aí no Facebook, ou mesmo na televisão, nos canais que transmitem as histórias dos povos, nós vemos quantas religiões existem no mundo e as pessoas estão vinculadas àquilo. Que coisa triste. O evangelho precisa chegar a muito lugar. As verdades precisam chegar a muito lugar. Então, nós sabemos que esses sistemas terrenais religiosos são adequados ao homem natural. E é justamente na área religiosa que Cristo é desonrado e pisoteado. Quantas vezes a gente ouvimos palavras que desonrando a pessoa de Jesus e pisando o evangelho, pisoteando o evangelho. O arraial é o monstro pagão mascarado de cristianismo, que tem forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, segundo Timóteo 3,5. Cristo está fora de tudo isso, e nós precisamos ir para fora também, até a ele. É isso que a palavra nos chama a atenção. Estar fora junto com ele. O Senhor está querendo uma visão plena de que nós temos isto cada dia para viver. A terceira lição. Fica sabendo que a reunião com Cristo exclusivamente fora do arraial traz vergonha consigo. Muitas vezes, ser membro de uma determinada igreja traz consigo certa dose de prestígio e status social. Ah, você é membro de que igreja? Ah, de fulano de tal. Que fala aquilo com orgulho, com soberba. Ele não entende, nós entendemos isso. Que o Senhor o abençoe, mas aquilo que o Senhor tem nos dado, não deixemos de falar. No entanto, quanto mais nos aproximamos do ideal do Novo Testamento, mais provavelmente compartilharemos da vergonha de Cristo. Irmãos, quando a palavra de Deus diz que nós erramos por não conhecer as Escrituras, é uma pura verdade. Como nós, primeiro, negligenciamos a leitura da Bíblia. Segundo, quando nós lemos a Bíblia, muitas das vezes não entendemos o que estamos lendo. Precisamos pedir discernimento do Espírito Santo. Quantas verdades que nós não conhecíamos antes, que hoje nós conhecemos, e que o Espírito Santo de Deus quer nos mostrar cada vez mais. Mas nós precisamos estar prontos para isso. Este ano eu fiz um propósito de ler pelo menos 300 capítulos da Bíblia, com comentários. Aí eu fico olhando quantas coisas eu leio e quantas coisas fica retida. A nossa mente é muito limitada. Muito limitada. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Eu me alegro quando tem irmãos que têm facilidade de aprender, decorar, falar, e sabe de muitas coisas, escreve livros e mais livros. Mas nós somos limitados. E principalmente com as verdades da Bíblia, o inimigo procura cegar a nossa visão, nos dar entendimento. Quantas verdades que o Senhor abriu para os nossos olhos, que muitas das vezes os irmãos em Cristo não veem. A gente fica olhando, não pode entender um negócio desse. Eu vejo isso no dia a dia. Estamos prontos a pagar esse preço? De ser Cristo? De ser com Cristo? Como igreja na localidade? Hebreus 13, 14, 17 diz assim: na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Por meio de Jesus, pois,
Ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação. O que é mútua cooperação? É cooperar com o trabalho, seja financeiramente, com o nosso trabalho, com a nossa vida. Isso é muito importante, pois com os tais sacrifícios Deus se compraz. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossas almas, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Estamos prontos para pagar esse preço, como diz em Hebreus 13, 14 e 17? Sacrifício, o que é sacrifício? O sacrifício que eu falei é matar ou assassinar com um propósito. Matar ou assassinar com um propósito. O nosso propósito é Cristo e a igreja. Louvor, matar o orgulho, temor e a preguiça. Nós não somos nada, somos apenas um povo que o Senhor salvou, e pela graça nós continuamos. Nós somos um com os nossos irmãos em qualquer lugar que eles estiverem. Sacrificar a nossa pessoa, Romanos 12:1 diz lá, apresentar o corpo como sacrifício vivo e santo cada dia ao Senhor, que é uma luta constante. Não ter a forma deste século. Certa vez, quando o jovem cristão era chamado de quadrado. Aí certa vez, alguém falando, a forma do céu, eu lembrei, se o crente é quadrado, o mundo é redondo, de maneira nenhuma ele vai caber no mundo. Nunca vai caber. O quadrado não cabe no redondo. Então, não ter a forma deste século. Ter transformadas, ter as mentes transformadas, como diz o texto, lembrei agora. Ter a mente transformada a cada dia. Peçamos ao Espírito Santo que a nossa mente seja transformada, aberta a cada dia, para entender as verdades de Deus e que a graça do seu Espírito Santo nos dê poder para poder vencer esses obstáculos cada dia. Sacrifícios de louvor, diz aí, louvor dos remidos, que é a igreja do Senhor. Sacrifícios e oferta de nossos bens, versículo 16, que é a mútua cooperação de todos para o evangelho, para o sustento do evangelho. Obediência aos líderes presentes, os presbíteros que são representantes de Deus na igreja. Isso é grande responsabilidade nossa. Diz aqui, a palavra diz, no texto que eu vou ler à frente, né? Hebreus 13, 18 e 25. Não sei, os comentaristas não falam quem escreveu Hebreus, uns falam que é Paulo, uns falam que é Apolo, ou Barnabé, né? Não tem uma afirmação, mas o Senhor escolheu alguém para escrever. E ele diz aqui, orai por nós. Nós estamos, né, na responsabilidade com os irmãos. Aqui diz, né, o compromisso que nós temos com a verdade, com a palavra, e eu me prezo muito com isso. Orai por nós, pois estamos persuadidos de termos boa consciência. É isso que o Senhor quer. Que temos a consciência daquilo que falamos, daquilo que estamos vivendo, daquilo que estamos pregando. Nós estamos fazendo a vontade de Deus. E que nesse sistema todo, nós estamos fora deste arraial. Rogo-vos com muito empenho que assim façais, a fim de que vos seja restituído muito depressa. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja glória para todos sempre. Amém. Olha que versículo grandioso. Operando em vós. Em vós quem? A igreja. Lá no caso dos irmãos, dos hebreus. Operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja glória para todos sempre. Amém. E ele continua dizendo, rogo-vos ainda, irmãos, que suporteis presente palavra de exortação, tanto mais quanto vos escrevi resumidamente. Notifico-vos que o irmão Timóteo foi posto em liberdade. Olha, esses dias passaram para mim na rede social o sofrimento dos que serviram ao Senhor, decapitados, cerrados, mortos. Será que nós estamos prontos para isso? Aqui está dizendo que o irmão Timóteo foi solto pela graça de Deus, está em liberdade.
e com ele, caso venha logo, vos verei. Saudai todos os vossos guias, bem como todos os santos. Os da Itália vos saúdam. A graça seja com todos vós. Vemos um apelo à oração no versículo 18, que nós lemos aqui. Um apelo à oração. Orai por nós. Esteja orando por nós, como por mim e pelos irmãos do presbitério da igreja. E devemos orar uns pelos outros. Quantas vezes vemos pela rede social a necessidade de um irmão? Vamos orar por ele. Nós não estamos lá no auditório orando lá no momento que próprio nós vamos poder estar, quando o irmão Júlio colocou aí muito bem. Mas devemos estar orando uns pelos outros, intercedendo uns pelos outros. Agora nós estamos em nossas casas e vemos o apelo à oração. Às vezes nós negligenciamos a oração como igreja. Quando estamos reunidos em nosso momento de oração, o Espírito coloca na nossa mente as necessidades. E nós começamos a correr, lembrar de irmãos, falar a Deus, Senhor, abençoe, irmão, nas suas lutas, nas suas dificuldades. Ser conosco também nas nossas dificuldades, nas nossas limitações. Vemos que Jesus Cristo é digno de glória para todos sempre. No versículo 21, hein? Nossa vida como igreja, como testemunho, como diz o texto, que foi escrito para eles, os hebreus, e para nós nesses dias, que Jesus é digno de toda glória e de toda honra, e que seja dado assim. Vemos uma saudação enviada a todos os líderes cristãos e a todos os santos, do versículo 24. Essa saudação eu também passo para todos os irmãos, para toda a igreja, para todo o povo de Deus. E no versículo 25, a graça seja com todos vós. Amém? Que a graça do Senhor esteja conosco, nesses dias em que estamos vivendo, né? Nesses dias de dificuldades, de lutas, de provações, de desempregos, de empresas em dificuldades, famílias e tantas coisas que nós vemos. Mas vamos entender que a graça do Senhor está sobre nós. E que a graça do Senhor continua nos dando a bênção de podermos continuar e testemunhar de Cristo e a igreja. O aniversário passou, já estamos caminhando para um outro ano, e que nós podemos pensar nisso. Lembrar de irmãos, às vezes eu lembro de irmãos, vejo irmãos que há muitos anos e décadas estiveram conosco, e não estão mais, são servos do Senhor, são salvos, vão para a eternidade, junto comigo, mas nós não devemos perder aquilo que o Senhor tem nos dado, aquilo que tem colocado no nosso coração cada dia. Amém? Que o Senhor abençoe os irmãos, e que a graça do Senhor esteja sobre os irmãos, e que cada dia caminhemos com Cristo, como exemplo ele foi, para fora do arraial, estejamos também fora do arraial deste mundo, que é contra o Senhor, contra os princípios do Senhor, e o sistema religioso também que é contra o Senhor, contra os princípios do Senhor, e que o Senhor nos dê discernimento e sabedoria, e que andemos na presença dele, e vivamos na presença dele, e vivamos como igreja, como corpo do Senhor nessa localidade, e que a graça dele esteja sobre nós cada dia. Amém e amém. E o Senhor abençoe os irmãos.